Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando foi decidido que navegaríamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. Embarcamos em um navio de Adramítio, que se preparava para navegar pelos portos da Ásia, e partimos. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir até os amigos para receber cuidados. Partindo dali, navegamos ao abrigo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Depois de cruzar o mar da Cilícia e da Panfília, chegamos a Mira, cidade da Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Por muitos dias navegamos lentamente e, com dificuldade, chegamos diante de Quinido. Como o vento não nos permitia avançar, navegamos ao abrigo de Creta, junto ao cabo Salmona. Com dificuldade, custeamos a ilha até chegarmos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois o tempo do jejum já havia passado, Paulo advertia, dizendo: Homens, vejo que a viagem vai ser feita com perigo e grande prejuízo, não apenas da carga e do navio, mas também das nossas vidas. O centurião, porém, confiava mais no piloto e no dono do navio do que nas palavras de Paulo. E como o porto não era adequado para passar o inverno, a maioria decidiu tentar dali uma viagem até Fenice, porto de Creta que olha para sudoeste e noroeste, a fim de passar ali o inverno. Soprando brandamente o vento sul, julgaram poder realizar o seu intento. Levantaram âncora e começaram a navegar rente à costa de Creta. Mas, não muito depois, desencadeou-se sobre a ilha um vento impetuoso, chamado Euroaquilão. A embarcação foi arrebatada e, como não podia resistir ao vento, abandonamo-la às suas rajadas, deixando-nos levar. Correndo ao abrigo de uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o barco auxiliar. Depois de o içarem, reforçaram a embarcação com cabos e, com medo de encalhar nos bancos de areia de Sirte, baixaram o aparelho e deixaram-se levar. Como a tempestade nos castigava violentamente, no dia seguinte começaram a lançar parte da carga. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Nem o sol nem as estrelas apareciam por muitos dias, e uma grande tempestade caía sobre nós, de modo que se perdia toda a esperança de salvação. Depois de longa abstinência, Paulo levantou-se no meio deles e disse: Homens, devíeis ter me ouvido e não ter saído de Creta. Teríeis evitado este dano e esta perda. Agora, porém, exorto-vos a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Pois esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César, e eis que Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Portanto, homens, tende bom ânimo. Creio em Deus, que tudo acontecerá como me foi dito. Devemos, porém, ser lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, enquanto éramos levados pelo mar Adriático por volta da meia-noite, os marinheiros suspeitaram que se aproximavam de terra. Lançando a sonda, encontraram 20 braças, e um pouco mais adiante, lançando novamente, encontraram 15. Temendo cair sobre rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e aguardavam ansiosamente que amanhecesse. Os marinheiros, porém, tentando fugir do navio, baixaram o bote ao mar sob pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo exortava a todos a tomarem alimento, dizendo: Hoje é o 14º dia que, esperando, permaneceis em jejum sem comer nada. Rogo-vos que comais algo, pois isso é necessário para a vossa salvação. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo da cabeça.
Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu-o e começou a comer. Todos se animaram e também tomaram alimento. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de saciados, aliviavam o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada com praia e decidiram tentar encalhar nela o navio. Soltaram as âncoras, deixando-as no mar, afrouxar os lemes e, içando a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Mas, caindo em um banco de areia entre dois mares, o navio encalhou. A proa ficou presa e imóvel, e a popa se despedaçava pela violência das ondas. Os soldados quiseram matar os prisioneiros, para que nenhum escapasse nadando. Mas o centurião, desejando salvar Paulo, impediu o plano e ordenou que os que sabiam nadar se lançassem primeiro ao mar e fossem para a terra. Os demais, uns sobre tábuas, outros sobre destroços do navio. E assim todos chegaram sãos e salvos à terra. São João Crisóstomo. Homilias sobre os Atos dos Apóstolos. Homilias sobre o capítulo 27. Breve explicação. João Crisóstomo foi bispo de Constantinopla e um dos mais eminentes padres da Igreja grega, famoso pela clareza expositiva e pela aplicação pastoral da Escritura. As homilias são sermões, explicações públicas dos textos bíblicos, destinados tanto ao estudo como à edificação das comunidades. Crisóstomo interpreta a narrativa do naufrágio como uma demonstração educativa da providência divina e da primazia da salvação das pessoas sobre a preservação de bens materiais. Para ele, os sinais que aparecem no capítulo, o aviso de Paulo, a descrença dos marinheiros e a resistência do centurião a seguir o conselho, servem para mostrar que a obediência à palavra de Deus e a confiança no Senhor são superiores à perícia humana, mas que Deus age de modo misterioso para que a comunidade aprenda. Do ponto de vista pastoral, Crisóstomo destaca 2 pontos centrais. 1. A autoridade profética de Paulo. Quando Paulo adverte do perigo e depois consola com a mensagem do anjo, fica evidente que o verdadeiro discernimento não depende apenas de experiência humana, piloto, dono do navio, mas de revelação e serviço divino. Assim, o episódio sublinha que o ministério apostólico não é mera retórica, mas ação inspirada por Deus. Deus salva pessoas, não necessariamente coisas. Crisóstomo nota com ênfase pastoral que salvaram-se as pessoas, mas se perdeu o navio, como intenção pedagógica de Deus, para mostrar que a providência divina prioriza a vida e a comunidade, e também para que os salvos percebam que a salvação provém de Deus e não de meios humanos. Ele argumenta que essa perda do navio é deliberada no plano divino, para que os protagonistas e os espectadores não atribuam a salvação ao navio ou à sua habilidade, mas a Deus. A história ensina a primazia da providência sobre a técnica humana. A confiança em Deus deve acompanhar e corrigir, quando necessário, a confiança nas capacidades humanas. O episódio reforça a doutrina cristã de que a missão, o chamado de Paulo a ir a Roma, é sustentada pela proteção divina. A conservação da vida humana é um sinal do cuidado salvador de Deus. Pastoralmente, a narrativa convida à humildade. Nem o conhecimento nem a perícia são garantias absolutas. A comunidade cristã é chamada a ouvir a voz dos servos de Deus, aqueles que pregam e testemunham, e a reconhecer a providência quando ela age de modo aparentemente paradoxal. 3. Citação curta representativa completa a ideia em linguagem acessível. Open quote. Os justos, embora tempestuosos, não sofrem dano último. E assim eles não apenas se salvam, mas até ajudam outros a salvar-se. De modo que se vê claramente que a salvação não vem do navio, mas de Deus. Paráfrase do sentido do trecho da homilia de João Crisóstomo sobre Atos 27. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, a Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.